Cartas de Cristo, áudio 43, carta 9, parte 4. Exercícios espirituais. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que, se você seguir estas instruções, apenas ficará enraizado à dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade. Os níveis espirituais normais, de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina, e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente, e isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco da água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual. É o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. O racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente enraizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam as vidas destas pessoas progredirem, tornando-se inclusive personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que, primeiro, as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas na Índia, às distinções de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornaram verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personagens que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação que um indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique, de que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas, que aparentemente gozam de mais prestígio ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica existentes, mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida, é alcançar a clara compreensão de que, se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros e estranhos com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e a submissão aos seus estados e seus modos de vida naturais,
as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade e de status mundial como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida é seguir o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto até que você possa, com toda honestidade, dizer: Senhor, estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje eu estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças. E talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar a minha igualdade básica para com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Você também pode refletir a respeito do fato de que era inevitável, segundo as leis da existência, que aqueles que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos, voltariam em uma vida futura como membros das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Quando nascem nas raças negras, é mais do que provável que essas pessoas sejam vociferantes em suas exigências de igualdade e trato humanitário para com as pessoas negras. Tais pessoas podem inclusive ter sido o seu bisavô ou o seu pai, e pode ser que você agora esteja se perguntando por que a vida tem tratado essas pobres almas assim tão mal. Por outro lado, as pessoas brancas, entre aspas, que algemavam as pessoas negras e as mantinham em masmorras, atualmente podem ainda estar criando o caos para outros, ocupando em todas as raças os segmentos da sociedade que se rebelam aos gritos contra o passado. Pode até ser um passado que eles mesmos ajudaram a criar. É um fato que as pessoas reencarnam em diferentes classes sociais e em diferentes raças para que a alma possa aprender alguma lição valiosa em sua jornada rumo à consciência crística. Tenha em mente o princípio fundamental da existência. Você mesmo cria os seus amanhãs. Você também traz à existência qualquer coisa que necessite para a sua elevação. Esteja você consciente disso ou não, ao esforçar-se para conseguir melhorar suas condições de vida, está espontaneamente alcançando níveis superiores de consciência espiritual. Como já disse, a vontade divina é liberar toda a criação da tensão e, portanto, aquelas lições necessárias para elevá-lo em direção à consciência divina se manifestarão em sua experiência. Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem da sua alma através dos muitos séculos de existência terrena. Você não tem nenhum conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal a você ou aos seus antepassados. E você, que atualmente ocupa um corpo que carrega o poder e o privilégio, considere as outras raças e os seus problemas e reflita sobre o fato de que você pode, em uma vida futura, ocupar um corpo desfavorecido e vir a conhecer em primeira mão como é nascer com a sensação de ser um cidadão de segunda classe. Reflita também sobre as suas vidas passadas. Pondere o que você possa ter feito ou deixado de fazer para que se encontre na sua situação atual. A verdade sobre o racismo é esta: cada uma das entidades vivendo sob o sol
descende da consciência divina de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Então, onde estão as diferenças? Elas surgem do desenvolvimento das espécies, da genética, do condicionamento, dos ensinamentos tradicionais, dos costumes, dos hábitos familiares e educacionais para relacionar-se com os outros e nas diferenças de padrões de pensamento. Não é a cor da pele que os divide. Uma criança pequena, de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão, será bem aceita no coração da maioria dos adultos. É a consciência que os divide e que é sentida em cada nível do seu ser, pois todos vocês são, apesar dos corpos materializados, formas de consciência, expressando padrões de consciência e formas de consciência, recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele ou aparência, e é a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais. Vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamento mentais e emocionais estiverem em harmonia e quando os valores pelos quais escolherem viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue a esse ponto, é inútil que as pessoas se aborreçam umas com as outras devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores, suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se, a fim de assemelhar-se com as pessoas dessa raça. As diferenças raciais, então, morrem de morte natural. Se você não está preparado para assumir a consciência da raça a qual deseja unir-se, então reconheça, aceite e respeite com amor as diferenças de consciência. Ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças. O mais importante de tudo: escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer. Trabalhe para abraçá-los e utilizá-los, e todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior a qual ninguém será capaz de resistir. Então, todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor mudará e também se revestirá de uma nova beleza interior. Quando estas cartas tiverem sido distribuídas no mundo inteiro e grupos de pessoas se reunirem para viver segundo as leis espirituais da existência, tais grupos perceberão que estão vivendo vidas harmoniosamente protegidas, ainda que possa existir o caos ao redor deles. Por toda parte, aqueles que se reunirem para aprender como entrar e viver na totalidade do ser, a que chamei de o reino dos céus há 2000 anos, descobrirão sem dúvida que suas circunstâncias de vida mudarão. Encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, agradecerem sinceramente e de todo o coração e a elevarem suas mentes em louvor daquele que lhe deu o ser. Meditem juntos para que através de suas mentes atraiam a consciência divina, a consciência mundial, a fim de que a natureza do divino possa, cada vez mais, impregnar a natureza da psique mundial com o seu próprio amor transcendente. Estes grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias mentais ao redor. Eu gostaria que recordassem que o mundo não estava numa situação tão perigosa quando as igrejas em todo o planeta se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Vocês construirão uma forte compreensão da consciência divina universalmente presente.
sua universalidade e a extensão de sua criatividade estarão cada vez mais firmemente enraizadas em suas mentes por meio do louvor sincero. No silêncio e na quietude, vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e de seus corações. E assim, pouco a pouco, vocês serão unificados e a consciência divina se apossará cada vez mais do mundo, tal como era a sua primeira intenção. Reencarnação. Muitos perguntarão: como é que, no momento da concepção, uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar? Quando uma alma está pronta para entrar na Terra para o seu período seguinte de aprendizagem terrena, essa alma é atraída para os pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo necessário para avançar na evolução espiritual. No momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Algumas mães, quase que de imediato, se tornam conscientes de uma consciência estranha dentro delas. A nova consciência que a mãe concebeu em seu útero às vezes afeta profundamente a sua maneira de pensar, a sua gravidez e o seu estado de saúde. Uma vez nascido o bebê, a mãe sente que o seu estado normal foi restaurado. As mães sensíveis frequentemente experimentam um conhecimento da direção que tomará a vida do seu filho e supõem que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. A reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo sua ação. O propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários, de personalidades de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Porém, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, é possível que as características, os pontos de vistas fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Às vezes, as ambições são formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação, em condições inteiramente diferentes. Em tais casos, antes do renascimento, uma alma deve esperar até que as condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. Se imaginarmos uma alma mergulhando em um tanque vermelho, saindo tingida de vermelho, entrando na vida como uma pessoa vermelha, com todas as características e tendências naturais da raça vermelha, educada desde a infância a viver uma vida vermelha. Você compreenderá que essa alma deixa essa vida com muito vermelho em sua consciência. Em seguida, ela mergulhará em um tanque azul e emergirá azul, com todas as características do azul e o estilo de vida das pessoas azuis. Quando partir novamente deste mundo, terá acumulado facetas de consciência azul misturadas com vermelhas. Assim acontece, vida após vida, a mesma alma crescendo através de suas diferentes experiências de cores, religiões, posição social, casamentos, sexos, países, política, até que finalmente desperta para tudo o que vem acontecendo e decide que está cansada das diversas combinações de cores e quer somente ascender em direção à luz. Começa então o seu verdadeiro caminho espiritual.
Gradativamente, passando de uma vida para outra, se desfaz do vermelho, azul, amarelo, verde, preto, marrom e púrpura acumuladas em suas vidas passadas, até que, por fim, liberada de todas as ilusões e falsos conceitos dessas vidas, a alma dá um passo para a luz e a reencarnação não é mais necessária. A alma está forte, cheia de recursos, criativa, mas sua individualidade está intacta e ela começa a ascender nos diferentes níveis de luz espiritual para além das frequências vibratórias do mundo. Como disse nesta carta, estou sempre com você, irradiando na consciência a verdade do ser. Quanto mais você ler estas cartas, mais estará consciente da minha presença e do meu amor. Através deste contato, meus amorosos propósitos para com você serão cumpridos. Somente você poderá romper o contato. Estou irradiando amor, não importa o que você sinta. Deixo para você o meu amor e o meu desejo de uma rápida jornada rumo à luz espiritual. Fim da carta 9.